Olá pessoal, neste vídeo trago-vos um tema muito interessante que é gastrite. A gastrite é o quê? A gastrite é inflamação no estômago. É uma situação que pode ir de um estado agudo, subagudo, subclínico, a uma situação crónica, que normalmente costuma ser causada até mais por álcool ou por medicação. Quer uma das três situações, em alguma altura da nossa vida nós já passamos por isso. E a verdade é que nós encontramos muitas vezes estas situações no consultório, portanto, tratarmos e conhecermos bem esta questão é muito importante. Eu com este vídeo, eu não estou a dar nenhum aconselhamento terapêutico, devem falar com o vosso médico, mas este vídeo é algo que tem informações muito importantes que podem nos ajudar de alguma forma. Portanto, porquê é importante percebermos a gastrite? É importante percebermos a gastrite porque tem muitas consequências. Uma inflamação no estômago pode levar ao aparecimento de uma úlcera, com uma perfuração do estômago, com sangramento que nem sempre é até fácil de ver, ou até mesmo levar a uma situação como, por exemplo, um cancro, que é realmente uma das situações muito graves. Fora tudo aquilo que pode criar, que é inibição na absorção de certas vitaminas do complexo B, situações que podem levar a um risco anémico, falta de minerais, dificuldade na digestão proteica, etc. De forma geral, o que é que vemos numa pessoa que tem uma gastrite? É uma pessoa que tem enfartamento, indigestão, sente náuseas, vômitos, mais para o amarelo esverdeado, que normalmente é suco biliar. Vamos ver que é uma pessoa que principalmente tem dor abdominal superior e podemos tentar perceber que é uma pessoa que vai ter diminuição do apetite e sente um ardor que normalmente é à noite quando se deita ou entre as refeições, quando está de estômago vazio. Isto é importante porquê? Porque a gastrite normalmente não alivia, ou seja, sem alimento. Está ali uma inflamação no estômago em que o alimento serve como uma espécie de proteção à própria acidez do estômago. Porquê é que nós temos que perceber isto? Porque temos que diferenciar uma situação parecida, que é a hipocloridria. A falta de ácido no estômago é parecida a uma gastrite, só que uma melhora com estimulação do ácido e outra piora. O que é que nós podemos fazer? Tomar uma colher de sopa, por exemplo, de vinagre de cidra biológico, beber com água e ver se alivia. Se piorar, estamos na presença de uma gastrite ou de uma úlcera. Se melhorar, resolvemos esta questão toda e afinal estamos numa hipocloridria. O que é importante percebermos nestas situações é o quê? É que nós podemos passar de uma gastrite para uma hipocloridria. Principalmente como? De forma geral, a forma como é tratada uma gastrite é inibindo a produção de ácido. Com o quê? Com um inibidor de bomba de prótons, um protetor gástrico. O inibidor da bomba de prótons normalmente é tomado em jejum, mas a forma como é absorvida a medicação no intestino, não no estômago, e passa para a corrente circulatória e inibe a produção de ácido pelas células parietais, que são as que produzem ácido no estômago, para o estômago, inibe em qualquer momento do dia, incluindo as refeições. Portanto, estamos numa situação de gastrite com inflamação no estômago. Isto funciona, apaga a inflamação, mas vai potenciar o risco do aparecimento de uma hipocloridria. Fora de todos os outros efeitos secundários que pode ter, que é a náusea, a perda de memória, a má disposição, o vômito, a cólica, a flatulência, a obstipação, etc. O que nós conseguimos perceber com isto é o quê? A acidez também é importante. Temos que resolver a gastrite, baixar um bocadinho a produção de ácido no estômago, mas não eliminá-la, a não ser que seja numa situação muito avançada já no risco de uma úlcera, mas nós conseguimos tratar isso de outra forma. O inibidor da bomba de prótons, onde repara que grande parte das pessoas que têm gastroenterites, virais ou bacterianas, tipicamente são as pessoas que estão no protetor gástrico. Porquê? Porque ao apagarmos a acidez toda do estômago, diminuímos a digestão de proteínas e não eliminamos eficazmente a quantidade de micro-organismos que normalmente vêm na alimentação, potenciando o risco de uma gastroenterite. Isto é importante principalmente nos casos de Helicobacter pylori, porque o protetor gástrico alivia os sintomas, mas favorece o crescimento da H. pylori. Porquê? Porque vai favorecer o meio alcalino. Portanto, nós temos que perceber a causa. Depois de percebermos a causa, é que nós conseguimos englobar isto tudo e tratar corretamente o paciente. Quais são as causas associadas? Álcool, medicação, são causas que, embora estejam na teoria, acontecem na prática. Situações em que a pessoa consome álcool, tem que deixar mesmo o consumo de álcool. Isto porquê? Porque o álcool, de forma geral, causa isquemia no tecido gástrico.
Essa diminuição do aporte circulatório cria alterações na mucosa gástrica, já para não falar da diminuição do aporte de nutrientes para a mucosa do estômago. Por outro lado, o uso de anti-inflamatórios, esteroides ou não esteroides, antibióticos e a toma de aspirina causam exatamente a mesma situação. Não é o caso que muitas pessoas que têm gastrite não tomam simplesmente um AINE e optam, por exemplo, por um inibidor da coxib, porque não vai atingir o estômago. Uma situação de uma infecção do estômago é muito importante. Porquê? Porque nem sempre o problema é erradicar a bactéria. Porque, de forma geral, não há um antibiótico que elimina a H. pylori. É um conjunto de antibióticos que completa uma parte do espectro da bactéria. O que é importante percebermos é o meio que a H. pylori sobrevive, que é o meio alcalino, que não corresponde com o estômago. Mas, se nós estamos numa situação de uma gastrite em que temos excesso de ácido no estômago, como é que a bactéria sobrevive? Escondendo-se por trás do muco do estômago, que é o que protege o estômago da acidez. E o muco, porque tem grande parte do sistema imunitário, 70% do muco são leucócitos, vai se proteger da acidez do estômago e do muco. Isto é importante porque é atrás do muco que a bactéria, com a função saca-rolha, pode criar uma perfuração do estômago. Daí também a agravância ser tão grande. Por outro lado, potencia também o risco do aparecimento de um cancro no estômago, se não for tratada. Fora destas questões todas da gastrite, se for infecciosa, temos que juntar a goma mástica aqui num tratamento para conseguirmos resolver essa situação. Sabemos que o stress atinge o estômago. Como? Se temos níveis altos de cortisol, aumentamos a produção do estômago. Há maior risco de erosão. Há maior situação de isquémia pelo pico de adrenalina a nível do estômago. Por outro lado, o cortisol estimula o sistema nervoso simpático ou seja, o que contraria o sistema nervoso parasimpático, que está associado mais à digestão. Portanto, nós conseguimos realmente criar aqui uma situação grave pelo pico do cortisol. Por outro lado, sabemos que o excesso de ácido no estômago vai causar também erosão na mucosa. Mas se o cortisol é anti-inflamatório, como é que um pico de cortisol não desinflama esta situação toda? O problema destas situações, principalmente em quem tem H. pylori, é que o cortisol é anti-inflamatório e imunomodulador. Ou seja, vai baixar a resposta imunitária à inflamação. Isso faz com que o conteúdo do muco de leucócitos seja menor. E isso faz com que, se houver um micro-organismo no estômago, vai facilitar o crescimento. É um mecanismo protetor que nós temos no nosso organismo, mas que vai facilitar o crescimento de certos micro-organismos. E daí também falar-se o quê? Que o próprio stress cria uma tendência, por exemplo, para o aparecimento de uma úlcera. Aqui é importante depois baixarmos o stress. Por outro lado, além do cortisol, que é importante, o suco biliar é importante. Nós não conseguimos distinguir uma situação de refluxo do estômago, inflamação no estômago, que é causada pelo estômago, pela acidez do estômago, ou uma obstrução na vesícula, que não tem que ser uma situação grave, ou, por exemplo, uma situação até cancerígena do estômago, mas pode ser uma obstrução pela bilis não estar bem fluidificada. E essa obstrução cria refluxo de detergente, que no fundo o suco biliar é um detergente, para o estômago e isto irrita a mucosa. Nessas situações o que eu uso é tzadka. Tzadka é uma substância muito eficaz para fluidificar o suco biliar. Mas para isso temos de tentar perceber se a pessoa sente tendência para arroto, além da náusea, dor no omoplata direito, dor no epigastro direito, etc. Portanto, como é que nós vamos tratar esta situação? Temos que ter um impacto no cortisol, facilitando a qualidade de sono, dando substâncias que ajudem a nível adrenal, mas que também acalmem o estômago, como por exemplo a cidreira. Vamos utilizar Neurotrazacin, porque tem complexo B, vai reduzir os níveis de ansiedade. Por outro lado, vai aportar magnésio para ajudar a relaxar o corpo. E vai nos ajudar aqui a baixar o cortisol e também a facilitar a qualidade de sono. Por outro lado, a vitamina D3 é importante para reduzir o cortisol e como antioxidante e anti-inflamatório. Zinco, muito fundamental para promover a reparação do estômago. E já agora faço aqui uma chamada de atenção. Existem dois tipos de gastrites. As duas são causadas por excesso de cortisol, em que numa o cortisol cria depressão nos níveis de zinco e noutra estimula
demasiado o nervo vago, que é o nervo associado mais ao processo digestivo, que aumenta a produção de ácido no estômago, criando ao risco de uma erosão. Portanto, isso é importante. Portanto, o zinco, principalmente o zinco associado a um aminoácido, como por exemplo o zinco carnosina, vai aportar mais facilmente o zinco à mucosa, portanto vai ajudar mais. Por outro lado, uma coisa que é muito fundamental, é os sulforafanos, ou as substâncias que contenham glicosinolados, que no fundo é mais o quê? A couve crua ou o brócolo. Estes dois legumes são muito conhecidos por melhorar muito o papel protetor do estômago. Portanto, uma pessoa com uma gastrite, se fizer um batido com couve crua ou com brócolo, vai encontrar um alívio muito grande neste desconforto. Isso é o que já naturalmente está presente no aligastro. O aligastro o que é que tem? Tem o concentrado de legumes, já tem a erva cidreira, a calêndula melhora a cicatrização, a vitamina A protege a mucosa, a vitamina E é anti-inflamatória e antioxidante, a vitamina C melhora a oxidação toda pelo processo inflamatório do sistema imunitário e, por outro lado, a batata roxa apaga um bocadinho esta acidez toda do estômago. Por outro lado, sabemos que temos flora bacteriana, lactobacilos no estômago, em que, se alcalinizarmos isto tudo, as bactérias dependentes de ácido lácteo não sobrevivem. Portanto, um bom probiótico resistente à acidez do estômago é fundamental, como por exemplo o aleobiótico, que tem esse efeito. Em situações em que a pessoa não consiga fazer o consumo da couve crua no batido, ou junta stevia, ou consome clorela a partir do suplemento do espirocloro. Se sentir dor, mastigar sementes pretas é uma coisa que eu tenho bastante experiência no consultório e que ajuda aqui muito nesta situação de dor. Portanto, dependendo da situação da gastrite, temos uma causa associada e, consoante essa causa, tratarmos esta questão toda. Isto é um puzzle. São muitas peças. Portanto, nós temos que perceber bem este puzzle, que é para conseguirmos perceber bem qual é o desenho que está por trás e saber onde colocar a peça. Vá lá, tentem esta questão toda. Coloquem os vossos comentários em baixo no vídeo de situações de gastrite de pacientes, ou se é mesmo um paciente que está a ver este vídeo. Coloquem um comentário no vídeo abaixo sobre qual é a vossa experiência nestas situações. Vejo-vos no próximo vídeo.